Se nós olharmos para a pandemia que se abateu de maneira catastrófica, o coronavírus Covid-19 sobre o mundo a partir do começo do ano passado, nós poderemos imaginar que estamos assistindo alguns filmes sobre esse acontecimento terrível. Um deles, certamente, poderia se chamar A Guerra das Vacinas, porque em muitos aspectos o que nós assistimos se assemelhava a uma outra guerra, a antiga Guerra Fria, do meados do século XX até o final do século, não é? Mas agora, a partir desse começo de fevereiro, o que nós estamos assistindo é um outro filme, que poderia se chamar A Dança das Vacinas. Governos nacionais e organismos internacionais estão aprovando diferentes vacinas em caráter de emergência devido a novas ondas da pandemia, com variantes do vírus que são mais agressivas e até mais letais em termos de transição e dos efeitos que causam nos pacientes. As pressões para vacinar rapidamente populações inteiras crescem no mundo inteiro, inclusive aqui na Europa. Porém, o ritmo da vacinação tornou-se lento, inseguro e desorganizado. A média europeia de vacinação em relação à população é de 3,16%, muito baixa. A situação se mostra dramática em vários países, inclusive aqui na Alemanha, onde apenas 3,2% da população foi vacinada desde o começo do processo, ainda no mês de janeiro. Vários postos de vacinação estão temporariamente fechados por falta de matéria-prima, isto é, vacinas. Em outros países, a situação está um pouco melhor. Na Dinamarca, por exemplo, 5% da população já foi vacinada. Em outros países, como a Irlanda e a Espanha, os números oscilam de 4 a 3, pouco por cento, igualmente na Itália também, com 3,2%, que nem a Alemanha. As explicações e as críticas dessa situação se avolumam, analisando esse verdadeiro fracasso de organização. Os laboratórios privados que produzem as vacinas não estão conseguindo cumprir os prazos nem as quantidades contratadas, e muitas vezes já pagas pelos países que pedem o fornecimento. E há uma crescente crítica à Comissão Europeia, liderada pela política alemã Ursula von der Leyen, e também a outros países da União Europeia, sobre o modo como esses pedidos foram conduzidos, né, apontando uma falha fundamental no encaminhamento da questão. Essa crítica sublinha que as negociações com os laboratórios privados aconteceram para a obtenção das vacinas, a britânica AstraZeneca, a alemã norte-americana BioNTech e Pfizer e a norte-americana Moderna. Elas foram conduzidas como se tratasse de uma compra-venda de mercadorias comuns. Segundo os críticos, essas negociações privilegiaram barganhas sobre preços e também a discussão sobre custo-benefício, ao invés de sublinhar a emergência da obtenção de vacinas utilizáveis, mesmo em caráter emergencial, ainda que nem todos os testes tivessem sido feitos para comprovar a eficácia das vacinas. Também há críticas sobre o que se considera a lentidão dos organismos da União Europeia em aprovar, mesmo que em caráter emergencial também, outras vacinas, como a russa Sputnik V e as chinesas Coronavac e Sinopharm. Já a Sérvia, por exemplo, que ainda é apenas uma candidata à União Europeia, que não integra a União Continental, se adiantou, usando a chinesa Sinopharm a partir do mês de janeiro. Por outro lado, também partidos de extrema-direita estão pressionando nos seus respectivos países, criticando o desempenho dos atuais governantes, além de favorecerem o negacionismo em todas as frentes desses países, né, como, por exemplo, acontece com o partido Vox na Espanha, que acusa os atuais governantes do país de ineficácia na resposta em relação à pandemia e à questão da vacinação. Na França, por exemplo, Marine Le Pen, do partido de extrema-direita Rassemblement National, nas atuais pesquisas, vem rivalizando com o atual presidente Emmanuel Macron. Na Alemanha, a chanceler Angela Merkel, numa tentativa de minimizar o prejuízo, anunciou que as vacinas russa e chinesas seriam bem-vindas para aliviar essa situação de aprêmio, desde que aprovadas pela União Europeia, o que pode sinalizar uma reviravolta de
peso na geopolítica da região em relação à Rússia e à China. De tudo isso, em todo caso, se pode tirar uma lição. Num cenário de densa privatização da produção de vacinas, a União Europeia e o continente como um todo foram pegos numa situação desfavorável diante da mais grave pandemia que se abateu sobre o mundo desde a gripe espanhola no começo do século XX.